Agora nós chegamos no último mandamento, o 10º. O 10º mandamento, artigo 10, no Catecismo, temos 4 itens. Hoje, nesse primeiro encontro, nós vamos ver o primeiro e no outro, os outros 3 itens. De modo que, em 2 encontros, ou em 2 vídeos, como você queira, nós estaremos terminando também o 10º mandamento. E terminando o 10º mandamento, a gente está terminando a terceira parte do Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte, a profissão de fé. A segunda parte, nós vimos a liturgia e os sacramentos. E agora a terceira parte, a vida em Cristo, a lei moral, a lei ética e os 10 mandamentos. Depois, nós já vamos entrar na última parte do catecismo, que é a oração cristã. De modo que vamos hoje, do parágrafo 2534 ao 2540. Qual que é o assunto principal desse 10º mandamento? A cobiça. E muitas vezes a cobiça é fruto da inveja. O problema sério que nós temos com pessoas invejosas, não é verdade? Tem até brincadeiras aí que tem pessoas com tanta inveja que fica até verde, né? Esse é um dito popular, mas a inveja é um pecado grave. Inclusive, a inveja é um dos 7 pecados capitais. Tão mal que isso faz para a sociedade, para o povo em geral. Então é isso que nós vamos ver a partir agora, desse primeiro parágrafo, fazendo praticamente uma introdução. Vamos ler? O 10º mandamento. Não cobiçarás coisa alguma que pertença a teu próximo. Êxodo 20. Não cobiçarás a casa do próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do que lhe pertence. Deuteronômio 5. E em Mateus? Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O 10º mandamento desdobra e completa o 9º, que se refere à concupiscência da carne. Proíbe a cobiça dos bens dos outros, raiz do roubo, da rapina e da fraude, que o 7º mandamento proíbe. A concupiscência dos olhos. Primeira carta de João, capítulo 2. Leva à violência e à injustiça, proibidas pelo 5º mandamento. A cupidez, como a fornicação, tem sua origem na idolatria proibida nas 3 primeiras prescrições da lei. O 10º mandamento se refere à intenção do coração e resume, junto com o 9º, todos os preceitos da lei. Então aqui nós encontramos um resumo dos 10 mandamentos, principalmente o que se refere aos prejuízos que se causam aos outros, seja pelo homicídio, não matar, e todas as formas de matar, inclusive aquelas que difama, que calunia, pecados da língua. Tem o 7º mandamento, furto, tomar o que é do outro, com violência ou não. Tudo isso, resumido aqui, nos mostra que se as pessoas obedecessem os mandamentos da lei de Deus, nós teríamos o céu sobre a terra. Já seria aqui o paraíso. E assim, nós até falamos no Pai Nosso, depois nós vamos ver isso, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. No céu,
Nem precisa dos mandamentos, porque lá todo mundo é obediente a isso. Por isso que lá é um céu. Lá não tem gente ruim, lá não tem ladrão, lá não tem assassino, não tem gente atrás de perversões sexuais, não existe isso. Então lá é um céu, né? O céu é a vontade de Deus cumprida na sua plenitude, porque se mora dentro do amor de Deus. Então a concupiscência, a fornicação, idolatria, está tudo resumido nos 10 mandamentos, e o 9º e o 10º eles se complementam, tratam da cobiça, da avidez, né, dos olhos e da inveja. Tanta gente, por causa de inveja, comete crimes. Primeiro item, então, que é o que nós vamos ver hoje, a desordem das concupiscências. Vamos ler? O apetite sensível nos faz desejar as coisas agradáveis que não temos. Por exemplo, desejar comer quando temos fome ou nos aquecer quando estamos com frio. Esses desejos são bons em si mesmos, mas muitas vezes não respeitam a medida da razão e nos levam a cobiçar injustamente o que não nos cabe e pertence, ou é devido a outra pessoa. O 10º mandamento proíbe a avidez e o desejo da apropriação desmedida dos bens terrenos. Proíbe a cupidez desmedida, nascida da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. Quando a lei nos diz, não cobiçarás, nos ordena em outros termos que afastemos nossos desejos de tudo aquilo que não nos pertence, pois a sede dos bens alheios é imensa, infinita e nunca saciada, como está escrito, quem ama o dinheiro, dele não se fartará. Eclesiastes 5, versículo 9. Há certos desejos que são naturais, mas todos os desejos, mesmo os naturais, não podem ser conquistados quando o que se deseja pertence ao próximo. Não cobiçar, de jeito nenhum. Nas Escrituras nós temos vários exemplos no Antigo Testamento de crimes cometidos por cobiça. Inclusive o de Davi, que cobiçou a mulher do seu general Urias e foi repreendido pelo profeta Natã. Então, quantas vezes nós temos pessoas assim que, para se saciar de riquezas, de poder, de bens, rouba de alguma forma, até os desvios de recursos públicos que se acontece há milênios em todas as nações onde há essa corrupção exacerbada. Por que eles avançam nos cofres públicos? Porque cobiçam bens, riquezas, e não se importam a miséria que provocam, o caos que provocam na sociedade. Já falamos isso outras vezes, mas a igreja não se cala, não. A igreja sempre vai estar falando, denunciando a corrupção, porque essa cobiça, a procura dos bens alheios é imensa, infinita, nunca saciada. Vemos aqui no catecismo de uma forma bem cristalina essa denúncia. Então, esses furtos, esses roubos, essa cobiça faz com que as pessoas cometam esses crimes. E aí, a maioria da população, no mundo todo,
em nosso país também, na miséria, no sofrimento, nessa dificuldade de sobreviver com preços, inflação, descontroles nas finanças públicas, mas aquelas mordomias que tanto nos três poderes, executivo, judiciário e legislativo, em todos os níveis, desde as câmaras de vereadores até lá no Congresso Nacional, isso acontece, né? Essa ganância prejudicando as pessoas. Isso tudo é pecado. Continuando, vamos ler. Não é violar este mandamento desejar obter coisas que pertencem ao próximo, contanto que seja por meios justos. A catequese tradicional indica com realismo aqueles que mais devem lutar contra suas concupiscências criminosas e que, portanto, exortar o mais possível a observância desse preceito. Esse texto agora é do Catequismos Romanos, mais antigo. Estes são os comerciantes que desejam a carestia ou os preços excessivos das mercadorias, que veem com pesar que não são os únicos a comprar e a vender, o que lhes permitiria vender mais caro e comprar ao preço mínimo. Os que desejam que seus semelhantes fiquem na miséria para tirarem lucro, quer vendendo para eles, quer comprando deles. Os médicos que desejam que haja doentes, os legistas que desejam causas e processos importantes e numerosos. Aqui tem até essa ironia, né, que é uma denúncia. Onde já se viu, por exemplo, um médico falar quanto mais doentes, melhor. Já pensou se tivesse nações que espalhassem doenças para depois vender medicamentos e vacinas? Que absurdo seria isso? Advogados que dissessem quanto mais brigas e crimes houver, melhor, mais ganhos. Quanto mais separações houver, melhor, mais causas para nós. É a mesma coisa que um absurdo, né? O agente funerário, quanto mais gente morrer, melhor. Olha só que todas as profissões, aqui também se fala dos comerciantes, que ávidos por lucros, não receiam de explorar, compra, pichincha, principalmente dos pobres, põe os preços lá embaixo, mas depois vendem com lucros exorbitantes. Agiotagens. Quantos crimes acontecem por causa da ganância por bens, por riquezas, sendo que daqui nada se leva, só para aproveitar a vida. Mas disso nós já vimos ali na Escritura, isso de nada adianta para o ímpio, de nada adianta. Ele vai ter aí uma vidinha curta, né? Mesmo que dure 100 anos, é uma vidinha curta, com mordomias, com prazeres, com tudo que ele pode conseguir com suas explorações, mas não vai passar disso. Depois, não consegue salvação. Não é porque Deus é mau, porque Deus não é misericordioso. A pessoa escolheu caminhos errados. Mais um parágrafo, leia comigo. O 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. Quando o profeta Natan quis estimular o arrependimento do rei Davi, contou-lhe a história do pobre que possuía uma única ovelha, tratada como sua própria filha, e do rico que, apesar da multidão de seus rebanhos, invejava o primeiro e acabou roubando-lhe a ovelha. A inveja pode levar às piores ações. Foi pela inveja do demônio
que a morte entrou no mundo. Olha aqui o que diz São João Crisóstomo. Nós nos combatemos mutuamente, e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. Declaramos-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. Parecemos animais, diz São João Crisóstomo. Nessa luta por riquezas, os ricos, os poderosos, as multinacionais, porque nesse mundo do capitalismo selvagem, do liberalismo econômico, em que o importante é o lucro e não a pessoa, a felicidade da sociedade, da casa comum, do bem comum. Não, o que importa é aumentar os lucros desmedidamente. E quando ainda acontece pela inveja, né, que é demoníaca, como a gente já disse, é um dos 7 pecados capitais. Um dos 7 pecados capitais. A gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e o orgulho. 7 pecados demoníacos. A inveja está aí no meio, né? A inveja do sucesso de outras pessoas faz com que a pessoa use o meio que for necessário para lhe tomar alguma coisa que ele deseja. A inveja também é, no outro sentido, né? Pessoas que não suportam também o sucesso de alguém. É um outro caso, mas aqui nós estamos falando da apropriação de bens, seja por que meio for, seja na política ou em qualquer profissão. Continuando, vamos ler. A inveja é um vício capital. Designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de querer dele se apropriar, mesmo indevidamente. Quando se deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nascem o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. Também não precisamos nem comentar muito, de tão claro que é aqui. Olha que Santo Agostinho é lá do século VI, do século V, né? A inveja é um vício capital. Acabamos de comentar isso aqui há pouco, não é? E, por fim, o parágrafo 2540, que é o último desse nosso encontro hoje. A inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. O batizado lutará contra ela através da benevolência. A inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. Quereis ver Deus glorificado por vós? Pois bem, alegrai-vos com os progressos do vosso irmão e imediatamente Deus será glorificado por vós. Deus será louvado, dirão, porque seu servo soube vencer a inveja, colocando alegria nos méritos dos outros. Ou seja, se a pessoa está indo bem, de forma justa, sem ser de forma desonesta, antiética, sem ferir a moral, a alegria, né? A pessoa tem talento com seus méritos, mas é um batizado. A pessoa, ela não está querendo ficar milionária à custa da exploração e do prejuízo do próximo. Se ela é uma pessoa cristã, católica, ela inclusive saberá viver em comunidade
partilhando os seus bens. Porque bem-aventurados são os pobres em espírito, mesmo que tenha, né, certas riquezas. Essa pessoa, ela sabe que ela não é dona de nada, porque tudo é de Deus. Uma hora ela vai embora e fica aí. Então, as pessoas, os batizados, como nós estamos vendo aqui, vão saber se portar e administrar os seus bens, não por ganância, não por essa avidez de acumular, de consumir, não, de busca de prazeres. Não, ela vive em comunidade. Essas pessoas, mesmo que tenham bens, é que têm que exercitar a sua pobreza em espírito, porque esses são os bem-aventurados. Não é? Então, é esse o significado também dessas bem-aventuranças que encontramos nos evangelhos, seja de Mateus ou de Lucas. E por fim, então, nós terminamos o item 1, o primeiro. No próximo encontro, a gente termina o 10º mandamento com mais esses 3 itens. Vai ser possível porque é do 2541 ao 2550, né? Então dá para a gente terminar num encontro só. Continue se formando, conhecer o catecismo da nossa igreja é tudo de bom, porque você se aproxima de Deus. Quem fica com Deus, Deus está sempre abençoando. Fique sempre com Deus e Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.